Olá, meu irmão, minha irmã. Muitas pessoas ainda têm dúvida a respeito do espiritismo, né? O que é a doutrina espírita em si? Nós fazemos questão de falar a respeito do Mestre Jesus quando diz: conhece-se a árvore pelo fruto. Nós temos muitos daqueles que nós enviamos áudios que na verdade não são espíritas, pertencem a outra religião, que nós respeitamos muito e vemos quantas coisas boas realmente também existem do outro lado, de outras religiões, e não estamos no nosso trabalho desejando converter ninguém ao espiritismo, mas levar mensagens que sejam úteis para a transformação do ser. Se nós tivermos um mundo transformado, pessoas melhores, nós teremos um mundo melhor e todo mundo se beneficia. Então, o importante é que nós realmente nos preocupemos com isso. E então, por isso que nós estamos falando alguma coisa sobre o Espiritismo para que seja conhecido. Porque o Espiritismo é uma doutrina de tríplice aspecto, religioso, ético-moral, filosófico e científico, e não veio para ser uma religião a mais. Contudo, apresenta-se como elo entre a religião e a ciência. Tem como um dos seus nos princípios básicos, né, tem como princípios básicos a existência de Deus e identifica-o como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, sem as características antropomórficas ressaltadas pelas religiões tradicionais. Define a morte não como o fim da vida, porém como sua continuação no plano espiritual. É uma doutrina que quebra o paradigma da vida espiritual estática, aguardando um dia de juízo indeterminado. Prova através da mediunidade que a vida no plano espiritual é dinâmica, refletida na comunicabilidade entre os dois planos, o plano material e o espiritual, em harmonia com a afirmação do mestre que asseverou: na casa de meu pai há muitas moradas, defende a pluralidade dos mundos habitados, afirma ser nula a probabilidade de somente o planeta Terra ter esse privilégio. Apresenta a reencarnação, a lei de causa e efeito e o livre-arbítrio como componente das leis que regem a harmonia universal, atestando a justiça e a misericórdia divina. Então é isso aí, uma das coisas que nós queremos realmente fazer compreender a respeito da doutrina, porque em seu aspecto ético-moral, ele tem por base o ensinamento do Mestre Jesus, em toda a sua pureza, sem as alterações impostas em atendimento a interesses de instituições denominadas cristãs. Conforme registrado na questão 625 do Livro dos Espíritos, Jesus é tido como o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir-lhe de guia e modelo. Nesse aspecto, faz-nos compreender que o seu Evangelho, o Evangelho do Mestre, é o roteiro para nossas vidas. Não passaríamos de mentes pensantes e perturbadas ao caminho do caos se não fosse através do Evangelho em si. Sem sombra de dúvida, o Espiritismo é a fonte de luz e consolação, recordando tudo o que o Cristo ensinou. Traduz por mensagem de iluminação espiritual indispensável à transformação da humanidade, um roteiro seguro para que ela possa alcançar a perfeição. Não se posiciona o Espiritismo como uma doutrina única que possa possibilitar ao homem a sua transformação e sua melhoria, de maneira nenhuma. Nós não temos essa vaidade e essa pretensão, apenas sentimos realmente na doutrina, pelos seus princípios, pelos seus ensinamentos, a lógica do entendimento a respeito da vida espiritual e dessa inter-relação que existe entre o plano espiritual e o material. Algumas vezes criticados, é claro, mas nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados em enviar a mensagem, em realmente dirigir aquilo que nós achamos que é útil para que possam as pessoas se beneficiarem. A consolação, por exemplo, é uma das coisas, é um dos ensinamentos básicos da doutrina espírita. O resultado é a consolação. É para as pessoas que estão aflitas, às vezes com problemas, com perturbações, a esperança de que dias melhores virão. Pois que muitos se desesperam, inclusive em querer entender e aceitar os ensinamentos do Mestre Jesus, de que bem-aventurados os que sofrem, que serão consolados, bem-aventurados os aflitos. Então muitas pessoas se desesperam porque pensam apenas numa questão pontual, na existência única, nessa existência. Quando nós falamos de um passado e falamos do presente e falamos de um futuro, como consequência desse presente. E esse presente, muitas vezes, nós também tendo muitas coisas do passado vindo como
oportunidade para reparação. Então nós estamos à fase da colheita com relação às coisas que plantamos no passado. E estamos hoje plantando também muitas coisas que no futuro resgataremos. Então, quem queira realmente ter um futuro melhor, de paz, de harmonia, tem que se preocupar em plantar hoje aquilo que lhe proporciona no futuro paz e harmonia. Então é isso, é a lei de causa e efeito, é a justiça divina, e nós, submetidos a elas, aceitando resignadamente e com confiança em Deus de que realmente a paz se estabelecerá um dia dentro de nós e, consequentemente, no mundo. Então é isso aí, meus irmãos, que nós vamos deixar para a reflexão, desejando muita paz e proveitosas reflexões.